Todo mundo sabe que aquele motorista que não abre passagem, por exemplo, para uma ambulância, comete infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Mas será que essa regra vale para quando o condutor está no sinal fechado? Ele tem que avançar o sinal vermelho para dar passagem para a ambulância? Bom, vamos discutir tecnicamente esse assunto. Aqui no Manual do Trânsito eu trouxe um convidado muito importante, meu amigo João Paulo Macedo, do canal Defendendo Condutores, para a gente conversar sobre isso. Mas antes de João Paulo falar um pouco da sua opinião em relação a essa questão, eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês entenderem do que se trata. Olha só. Avança, 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 avança o semáforo, avança, avança, avança. Pois é, João, é o seguinte, a gente vai deixar de lado essa questão humanista, da importância do atendimento de urgência, que os motoristas, a gente já conversou várias vezes como motoristas de ambulância são heróis, né, sem capa, mas vamos deixar essa questão de lado, todo mundo sabe a importância, né, do trabalho que é feito, desse trabalho aí, mas a pergunta que não quer calar. Eu falei no início do vídeo que existe uma infração para quem não abre passagem. Neste caso aí, aquele condutor que avançou, vamos imaginar essa cena. Para quem não entendeu, o motorista da ambulância tinha ali um alto-falante externo e ele determinou, e todos atenderam, o avanço do sinal vermelho. Primeira pergunta para você, João. Legalmente falando, neste caso, pelo fato do Código de Trânsito dizer que deve se abrir passagem para ambulância, autoriza o avanço do sinal vermelho? Fala, meu amigo Carlão, mais uma vez uma grande satisfação estar por aqui, meu amigo. Olha só, e a resposta é não, Carlão. Tecnicamente falando, que é o objetivo aqui do nosso vídeo, esta determinação dada pelo motorista da ambulância não é considerada uma determinação legal pelo Código de Trânsito Brasileiro. Simplesmente pelo fato de que ali ele não está revestido como um agente de trânsito, um agente da autoridade de trânsito, um policial militar que está ali controlando o fluxo. Então, por mais que exista esta previsão na nossa legislação de que sim, os veículos devem dar passagem para os veículos de emergência, isso está lá no artigo 29, inciso 7 do Código de Trânsito e tudo mais, isto não autoriza o condutor socorrista a dar este tipo de determinação, tá? Porque isso pode gerar uma série de consequências. Esses condutores que avançaram o sinal vermelho, que obedeceram a esta ordem, obviamente foram pensando em salvar a vida e tudo mais. Só que numa situação, partindo direto, uma resposta assim bem direta, numa situação de defesas e recursos, vai depender muito da análise do mérito da questão pelo julgador. E dentro da minha experiência, Carlão, eu que estou aí há quase 15 anos atuando na área de trânsito e hoje especificamente na área de defesa, eu vejo que as questões de mérito não são muito levadas, não vou dizer a sério, mas elas não têm tanto peso, Carlão, do que, por exemplo, um auto de infração que foi lavrado de forma inconsistente ou irregular. Uhum. Porque esta situação que a gente viu no vídeo, se aquele condutor resolve recorrer, olha, eu fui autuado porque eu avancei o sinal vermelho, ele simplesmente alega que ele avançou porque ele escutou a determinação do motorista da ambulância, vai caber apenas uma análise de mérito. Aquele julgador vai pegar aquela situação e vai depender também se houve a juntada de provas. Porque só alegar não vai levar a nada. Ele vai ter que juntar, olha, aqui tem um vídeo, tem uma informação, eu avancei por causa disso. Então, é problemático, é uma situação bem delicada, que a gente tem que ser muito bem avaliada, porque esses profissionais podem, né? Pode falar. João, eu vou, inclusive, depois fazer uma outra pergunta do ponto de vista de um recurso, já que você é especialista, mas eu acho que é importante deixar claro o seguinte, né? Eu quero saber tua opinião, eu vou dizer a minha. Se eu fosse motorista, ali naquela condição, eu como condutor, mesmo sabendo que a lei não me garante, não me respalda, eu avançaria. Entendendo que a possibilidade
de uma infração poderia existir, mas eu saberia que estaria ali ajudando uma vida. Isso não quer dizer, e você já deixou isso claro, que em um possível recurso eu teria a garantia de ganho, né? Acho também, quero também saber a tua opinião, na condição de motorista da ambulância, eu também faria o mesmo. Porque naquele momento ali, se você está com uma pessoa que talvez 2 minutos signifique viver ou morrer, o que seria pontualmente uma lei que diz que não pode avançar o sinal vermelho? Naquele momento, apesar da lei ser algo extremamente importante para todo mundo, mas naquele momento ela acaba tendo um valor menor na interpretação de quem está salvando uma vida. Então eu queria saber a tua opinião na condição de motorista, na condição de motorista do carro, do automóvel e na condição do motorista da ambulância. O que é que tu faria? Carlão, como a gente costuma dizer, né, a gente acompanha o relator. Eu vou, falando agora como ser humano, como condutor, eu também vou no mesmo entendimento que você. Se a gente está ali diante de uma situação que a gente sabe que pode ajudar a salvar uma vida, eu também avançaria o sinal vermelho, mesmo sabendo que eu estarei sujeito a ser autuado. E também na condição de motorista da ambulância que quer salvar a vida, eu tenho algo a mais, porque eu já fui policial militar e eu também já salvei vidas em viaturas policiais, inclusive de colegas policiais baleados e pessoas. Então, eu sei o que é essa adrenalina, eu sei perfeitamente o que é isso. Você começa a ter uma coisa chamada visão de túnel. Você quer atingir aquele objetivo, você quer chegar, você quer salvar, você quer fazer. Então, é importante a gente dizer aqui que a gente não está criticando este condutor socorrista, ele está fazendo aquilo que é o ofício dele, ele está no sangue dele, ele quer salvar aquela vida. Mas dentro dessa opinião técnica, desse estudo técnico, a gente não pode deixar de lado essa questão de que, embora seja importante salvar essa vida, Carlão, não se pode também criar risco para outras vidas. É isso que eu ia falar, João. Isso que eu ia falar. Assim, desculpa te interromper, mas é justamente isso. Eu imagino que eu tenho condições de avançar o sinal vermelho sem constituir risco. Por isso eu digo que eu faria. Mas já imaginou, e aí eu quero tua opinião, se tivesse assim, a liberdade de, olha, se uma ambulância tiver pedindo passagem, você pode avançar o sinal vermelho. Digamos que isso fosse geral. Será que todas as pessoas estariam preparadas emocionalmente e até mesmo do ponto de vista da habilidade para fazer isso sem constituir um novo risco? Eu acredito que não, Carlão. Eu acredito que seria muito complicado colocar isso como uma regra geral. É por isso que a própria legislação não autoriza. A própria legislação não traz esta excludente. Se você for lá na infração do artigo 208 do CTB, que é por avançar o sinal vermelho do semáforo, quando a gente vai lá na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que tem o campo lá quando não autuar, você não vai encontrar esta excludente. Você não vai encontrar lá, nas situações que envolvam veículos de emergência, que estiver solicitando passagem e tal, você se autoriza o avanço. Por que não se autoriza? Porque não se justifica você, às vezes, poupar ali, né, querer salvar uma vida, mas colocando em risco outras, porque a gente tem que pensar sempre na coletividade. Imagine ali um cruzamento muito grande, né, um fluxo muito grande, de repente esse condutor avança o sinal vermelho para poder a ambulância passar, atingir o seu objetivo, e ocorre ali um sinistro de trânsito envolvendo vítimas fatais, digamos assim. Então, quer dizer, será que vale a pena tudo isso? Então, Carlão, por isso que a gente falou no começo aqui, que é uma situação extremamente delicada, é importante esse debate, a gente não pode excluir aqui situações que podem vir a piorar a situação, mas a gente tem que trazer aqui o que diz a nossa legislação de trânsito, o que pode, o que não pode. Igual eu te falei, numa situação de recurso, é uma situação muito complicada. Eu vou te perguntar sobre recurso, mas só para finalizar, você falou do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e eu lembrei que na infração do artigo 189, que é deixar de dar passagem, ele traz lá no campo não autuar
se essa imobilização ou essa mudança de faixa para a ambulância trouxer risco à segurança no trânsito. Então, de certa forma, o próprio manual diz assim, ó, se tiver algum risco, você não deve abrir para a ambulância. Então, é um ponto interessante. Mas agora, vê só, para a gente finalizar o vídeo, e aí você, como especialista em recurso de infração, inclusive, vale muito a pena conhecer o canal do João Paulo Macedo, Defendendo Condutores. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final aqui do vídeo eu vou deixar o link. Mas a minha pergunta é o seguinte, você já deu uma dica aí de, nessa situação, um recurso. Vamos imaginar que mesmo o condutor, incluindo esse vídeo, ele fazendo recurso, incluindo esse vídeo, e digamos que deu para caracterizar que ele avançou por esse motivo, colocando a imagem, dava para ver a placa do veículo dele. O que é que tu entende que os julgadores analisariam nessa questão? Continuariam analisando a legalidade ou isso aí traria, na opinião dos julgadores de um modo geral, já que você conhece muitos deles, algum tipo de excludente? O que é que você acha? Ó, a primeira coisa que eu queria falar, Carlão, de forma rápida, é o meu ponto de vista e depois, na sequência, o que acontece na prática. O meu ponto de vista, numa situação como essa infração de trânsito deveria ser anulada. Por quê? Porque a infração de trânsito ela tem um caráter punitivo. Tem que haver, de forma deliberada, a intenção, a vontade daquele condutor em avançar o sinal vermelho. Se ele vem do nada, imagine que não tem essa situação. Imagine que não tem ali uma ambulância, o cidadão vem, o semáforo está no vermelho e ele, de forma deliberada, resolveu avançar. Então, sim, ele tem que ser autuado, tem que ser ali responsabilizado, porque ele teve a intenção de avançar o sinal vermelho. Então, esse é o meu ponto de vista, ok? Então, pelo fato do auto de infração ter um caráter punitivo, uma vez que ele comprova que ele avançou, mas que ele não teve essa intenção, que ele foi obrigado a fazer isso aí, eu entendo que o auto de infração deve ser anulado. Agora, o que acontece na prática, Carlão? Na maioria das vezes que eu acompanho os julgamentos por aqui, eu vejo. É igual jogar na loteria. Sabe quando você joga na loteria e fica tentando acertar, tentando ganhar? É mais ou menos isso. Você joga na loteria e tem que ter a sorte de cair na mão de um julgador que ele vai entender dessa mesma forma. Olha, aqui resta comprovado que ele avançou o sinal vermelho porque ele foi obrigado. Só que às vezes cai na mão de jogadores que pensam assim, não, isso não justifica ele avançar o sinal vermelho e colocar em risco a própria vida e a vida de outros condutores, de outros usuários da via. Então, numa situação como essa, é muito importante se cercar de todas as provas possíveis, igual você falou, um vídeo, placa da ambulância, enfim, tudo. Mas é importante saber que não existe 100% certeza em nada. Olha, pode fazer que vai dar certo, não vai dar certo. Então hoje, Carlão, resumindo de uma forma assim bem direta, recursos numa situação como essa que a gente viu no vídeo, tem que tomar muito cuidado, porque é uma escolha que o condutor vai ter que fazer se ele vai avançar ou não, porque lá na frente pode ser que ele seja penalizado. Por mais que a atitude dele vai ali estar salvando alguma vida, vai estar ajudando alguém num socorro, mas ele tem que ter, o condutor tem que estar ciente do que vem acontecendo por trás aí dos bastidores, nessa questão de recursos, porque uma coisa é certa, Carlão, hoje não é fácil anular um auto de infração, cara, pelo contrário, é muito difícil. Os agentes de trânsito, policiais militares que estão nos assistindo aqui, que eu sei que o seu canal tem uma abrangência muito grande, eles não sabem o poder que eles têm nas mãos quando eles lavram um auto de infração de trânsito, como é difícil anular. Então é importante a gente trazer essa mensagem por aqui. E aí, João, para a gente realmente finalizar, eu queria que tu falasse um pouco do artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, porque alguém pode dizer o seguinte, não, mas não existe situação que podem mandar eu avançar e eu tenho que avançar. Aí eu quero que tu fale do artigo 89 e deixe claro aí quem é que detém esse poder e o porquê, no caso do motorista da ambulância, isso não está contido no artigo 89. Então, o artigo 89 do Código de Trânsito, ele traz as regras de prevalência da sinalização, né? São 3 regras, mas de uma forma bem direta, as ordens dos agentes de trânsito ali, aqueles que estão naquele local incumbidos por controlar o fluxo viário, agente de trânsito, agente de autoridade de trânsito, policial militar, prevalece sobre todos os demais sinais. Como assim? A ordem do agente prevalece sobre o semáforo, prevalece sobre uma placa de regulamentação. Então aquilo que o agente de trânsito determinou é o que vale.
Só que para isso, o próprio nome já diz, ele tem que ser um agente de trânsito, ele tem que estar ali investido daquele cargo. E o condutor socorrista, aquele motorista da ambulância, ele não é nenhuma dessas figuras. Ele não é um agente de trânsito, então ele não detém o poder para poder determinar o avanço do sinal vermelho. Ele fez isso de uma forma, digamos assim, espontânea, querendo ali chegar no seu objetivo, mas precisa também ter em mente de que ele não tem esta competência para poder determinar quem deve avançar o sinal vermelho ou não. Isso é uma escolha que tem que caber ao condutor do veículo. Olha, eu tenho condição de dar passagem? Tenho, não tenho, tal, eu vou avançar. Mas não determinar, porque ele pode, muitas das vezes, a depender da situação, Carlão, até ser responsabilizado numa situação como essa. Exato. Porque no subconsciente do condutor, daquele que está com o veículo lá na frente, ele pensa assim, eu vou avançar, estão mandando eu avançar, se acontecer alguma coisa errada não é culpa minha, é culpa daquele que está mandando. Então, na prática, é isso que acontece. Então, falando de uma forma bem resumida, é isso, naquele momento ele não detém ali a competência para poder determinar ou não, porque não se trata de um agente de trânsito controlando o fluxo naquele local. Valeu, João. Muito obrigado, viu? A gente se encontra aí. E você que chegou até o final desse vídeo aqui, eu estou deixando aqui do lado o link para você entrar lá no canal de João Paulo Macedo Defendendo Condutores. É um canal que eu aprovo, é um canal que eu assisto e eu lhe garanto, se você confia nas informações aqui do Manual do Trânsito, pode confiar nas informações de lá. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.